momento, meus amados irmãos e amigos, com a paz do Senhor. Com alegria e gratidão a Deus, estamos gravando a lição diária da lição 2 da nossa revista de adultos, editada pela CPAD. Lição 2, cuja lição estudaremos no dia 8 de janeiro de 2023, sobre o seguinte tema: o avivamento no Antigo Testamento. Leitura diária de terça-feira. Nesse primeiro trimestre de 2023, estamos estudando Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista desse primeiro trimestre de 2023 é o amado pastor Elinaldo Renovato. A leitura diária de terça-feira está no livro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 11. Leiamos então o nosso texto sagrado. Versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todos o seu reino, como também por escrito, dizendo, versículo 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Versículo 3. Quem há entre vós, de todos o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Versículo 4. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Versículo 5. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e dos sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Versículo 6. E todos os que habitam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gado, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Versículo 7. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, o que tinha na casa dos seus deuses. Versículo 8. Esses tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitradate, o tesoureiro, que as deu por conta de Sesbazar, príncipe de Judá. Versículo 9. Esse é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas. Versículo 10. 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1000 outros objetos. Versículo 11. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Ciro, rei da Pérsia, começou a reinar no ano 539 a.C.
para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, de que o cativeiro de Judá duraria 70 anos. Livro do profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 11, e capítulo 29, versículo 10. E livro do Esdras, capítulo 1, versículo 1. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para permitir aos judeus a reconstrução do templo em Jerusalém. Esdras, capítulo 1, versículo 1. 360 anos antes do nascimento do rei Ciro, e 140 anos antes da destruição do templo, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, chama o rei Ciro de Ciro, meu servo, e o encarrega da reconstrução do templo em Jerusalém. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículos 1 a 4. Esdras, o sacerdote, reuniu todo o povo na praça em Jerusalém. Ele leu no livro da lei do Senhor, e os escribas explicavam ao povo as palavras da lei. Livro de Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 12. O povo, ouvindo as palavras da lei, chorava. Neemias, capítulo 8, versículo 9. Perceberam quanto haviam transgredido a lei do Senhor, e havia arrependimento. Esdras, Neemias e os escribas consolavam o povo, dizendo: é dia de festa, alegrai-vos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Um avivamento sempre é precedido de oração, arrependimento e confissão de pecados, leitura e meditação na palavra de Deus. Não pode haver grandes avivamentos sem confissão de pecados, sincero arrependimento e um incondicional retorno à palavra de Deus. O Espírito Santo quer derramar sobre a igreja odierna um grande avivamento antes do arrebatamento. Oxalá possamos gozar as grandes bênçãos advinda desse, talvez o último avivamento. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.